Bom dia, shalom, shalom. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Karen, como que você tá, meu amor? Bom dia, Profeta Ivonei. Como você tá, meu amigo? Bom dia, shalom, Osane. Acho que é assim que se pronuncia seu nome, não sei se eu pronunciei certo. Perdão se não. Bom dia, bom dia. Hoje eu quero trazer uma palavra para aquecer o coração de vocês. Amém? Ivone, Profeta Ivone, eu tô assim. Tô recuperando ainda. Eu tô com dor no meu corpo inteiro. Parece que eu fui atropelada por um caminhão ainda. Shalom, shalom. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, já compartilhem essa live. Como eu parei, dei uma paradinha, né, com os cultos de domingo. O pessoal não tá mais acostumado comigo aqui no domingo. Mas eu vou voltar pelo menos 2 vezes no mês com as lives. Deixa eu compartilhar aqui lá no grupo da mesa. Porque Deus tem me chamado, tem colocado muitas palavras no meu coração. Tenho muitas palavras para trazer para vocês. Nem que seja uma palavra no domingo, um estudo bíblico pra gente estar se aprofundando. Amém? Mas hoje, gente, essa tá assim, ó. Acho que tem um mês que essa palavra tá no meu coração. Tem um mês. Eu fiquei, Senhor, e Deus me voltando e trazendo mais certeza. Eu falei, então tá bom, Pai. Eu vou voltar nos domingos a trazer essa palavra. A trazer essas palavras, porque eu creio que Deus, ele não fala só pra mim, ele fala pra todos nós, né? É mais pro pregador, mas também é para aqueles que querem se aprofundar também. Então compartilhem essa live. Eu sei que a palavra de hoje vai tocar no coração de muitos, principalmente aqueles que estão perdidos, aqueles que estão tentando se alinhar e não estão conseguindo, principalmente para esses. Eu tô vendo aqui se o Jonathan não faz uma live, eu faço uma live no domingo, o Jonathan uma live no próximo domingo. Já estou conversando aqui com ele. Então vocês vão ter o pastor Jonathan aqui também para pregar para vocês. Gente, o Jonathan, ele tem assim uma pregação. Eu vou falar para vocês, Deus faz uma rema com ele. Não é me gabando, não é meu marido. Não é só porque é meu marido, mas é verdade. É verdade, amor. Shalom, shalom, a paz. Bom dia, bom dia. Bom dia, já peguem a Bíblia de vocês. Amém? Porque hoje é uma live de culto. Então peguem a Bíblia de vocês. Anotem, risquem, escreva. Jéssica, não foi pra mim, mas eu creio que vai tocar em você para que você possa transmitir essa mensagem que Deus, ele vai colocando nos nossos corações. Amém? Então, vou começar orando, tá? Vou fazer uma oração aqui. Podem compartilhar. Shalom, shalom. Bom dia, Gabriel. Não sei se é profeta Gabriel, pastor Gabriel. Eu vejo apóstolo Gabriel, mas Deus que sabe a hora, né? Hoje o tema dessa live é O Chamado é Leve. O chamado é leve. Eu quero falar principalmente com o público, mas eu creio que vai tocar em muitos. Amém? Então vamos orar, fechem os olhos de vocês. Senhor, que cada palavra dita aqui venha do teu coração, Pai. Que este culto alcance aquele que está fraco, ferido, quase desistindo. Que seja bálsamo, Pai. Que seja resposta. Pai, em nome de Jesus, alcança essas almas, Senhor. Nos orienta, que eles possam ser orientados, que eles possam voltar para os caminhos, Senhor, que o Senhor tem colocado para eles irem, Pai.
Que eles saibam que a porta ela é estreita, mas que o Senhor vai fazendo o caminho, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra seja um bálsamo realmente para essas feridas. É isso que eu oro e eu peço em nome de Jesus essa manhã. Amém, amém e amém. Amém? Ô, Denise, bom dia, meu amor. Pessoal, o Senhor ele tem colocado essa palavra muito forte no meu coração há muito tempo. O meu espírito tem gritado em relação a isso. E eu creio que vai ser uma palavra de cura, mas também de correção para muitos de nós que estamos na igreja. Então a palavra de hoje é para nós que estamos na igreja. É para nós que somos cristãos. Amém? Vamos falar sobre os novos convertidos. Eu quero falar daqueles que chegaram tem menos de um ano, tá? Tem menos de um ano e meio. É desses que eu quero falar, amém? Sobre aqueles que acabaram de encontrar o caminho, aqueles que ainda não estão aprendendo, que ainda estão aprendendo a andar, mas que muitas vezes, em vez de serem acolhidos, são cobrados, julgados e afastados. Amém? Então eu quero que vocês abram comigo em Mateus 11, 28. Abram comigo em Mateus 11, 28. O tema aqui na minha Bíblia, né? Que a minha versão é Nova Almeida atualizada, tá? Eu tô com a Nova Almeida atualizada, eu não tô com a minha que eu gosto. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Amém? Quando a gente escuta essa palavra, eu quero que vocês tenham em mente que Jesus ele está dizendo: venha a mim. Mas ele não está falando, venham a mim e sejam perfeitos. O que ele diz é, venham a mim. Venham a mim do jeito que vocês estão. Venham a mim com seus erros. Venham a mim com as suas dúvidas, com os seus vícios, com a sua confusão na mente. Ele diz para vir do jeito que você está. Exatamente como nós estamos. Assim como eu, quando eu fui alcançada por Deus. Que ele chamou a mim. Quando ele disse, vem a mim. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu não sabia que Deus era aquele, quem eu estava servindo. Mas eu tinha visto Jesus. E eu falei assim, eu vou servir a esse que eu vi. A esse amor que me encontrou. Só que eu estava toda errada. Eu tinha as crenças erradas. Eu tinha pensamentos errados. Eu era uma pessoa totalmente errada. Eu tinha muitas dúvidas. Mas ele me chamou exatamente como eu estava. E ele disse, vem a mim. E é assim como ele está chamando você hoje. Muitas vezes você está na confusão. Muitas vezes você quer ficar perfeito. Mas ele está chamando. Vem do jeito que você está. Vem na confusão. Vem nesse vício que você está. Vem do jeito que você está. Vem desse jeito que você não está conseguindo se alinhar corretamente. Ele não impõe um peso. Ele prometeu descanso. Mas nós, o que temos feito com os que chegam feridos? Eu pergunto para nós, principalmente para nós que somos líderes, que temos cargos. Eu pergunto para você, o que você tem feito com esses feridos que têm chegado? Com os que ainda estão saindo do Egito, mas nem aprenderam a viver no deserto ainda. Muitas pessoas estão saindo do Egito e não sabem viver no deserto. Não tem noção do peso do deserto. E aí eu pergunto, o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo? Eu me incluo nisso. O que nós estamos fazendo? Às vezes nós colocamos mais peso sobre eles do que o próprio Cristo.
A gente exige que eles parem de errar de uma hora para outra, que orem como intercessores, que jejuem como profetas e quando tropeçam, a gente vira as costas. Não é verdade? Silvana, só no domingo, tá? Em nome de Jesus, eu creio que eu vou começar a fazer a live todos os dias. Amém? Muitas vezes aqueles que acabaram de chegar, a gente quer que eles sigam os mesmos ritmos que nós. E muitas vezes eles também acreditam que vão ter que fazer o mesmo ritmo. E agora eu quero falar para vocês também em relação àqueles que ficaram muitos anos cegos na igreja. Aqueles que ficaram muito tempo, para mim, eles também são novos. Estão chegando agora. Quantas pessoas que têm 15, 10, 15, 20 anos de igreja, mas eles não foram convertidos de verdade? Que não sabem jejuar, que não sabem orar, que não sabem ter comunhão com o Espírito Santo. E a gente já quer que eles tenham, eu não digo de pastores, tá? Líderes espirituais. Porque pra mim é uma vergonha um líder espiritual, que nem eu falei pra vocês, chegar e falar que jejua 4 horas. Ou que faz 7 dias, 4 horas de oração. Isso aí pra mim já é o cúmulo do absurdo. Porque eles são pastores, eles já têm que estar no nível maior. Eles sim têm que, correr atrás daquilo que eles perderam lá atrás. Mas eu digo aqueles que estão chegando agora. Daqueles que estão começando a se colocar de novo no eixo. Aqueles que não sabiam de nada, que simplesmente estavam numa religiosidade. Que o pastor, aqueles que estavam, os líderes espirituais, tinham colocado um negócio na cabeça deles para eles não olharem para o lado. E por que a gente quer que eles orem como intercessores? Por que a gente quer que eles jejuem como profetas? Sendo que a gente não começou assim. Nós começamos devagar. Para mim chegar no nível espiritual que eu estou hoje, quanto tempo eu não estou nessa mesma caminhada? Quanto tempo eu não estou devagarzinho, me abstendo de várias coisas para chegar onde eu estou? E por que nós pedimos para uma pessoa? A gente tem que entender que não somos nós que convencemos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que convence do caráter. É o Espírito Santo que convence da veste. Nós temos sim que orientar, mas nós não temos que fechar essa pessoa, porque muitas vezes essa pessoa ela sai e ela não volta mais, porque nós queremos jogar tudo isso em cima dela. Amém? E eu quero que vocês leiam também junto comigo Isaías 42:3. Abram comigo em Isaías 42:3. Amém? Isaías 42:3. A cana trilhada, ela não quebrará, e o pavio que fumiga não apagará. Jesus vê uma chama fraca e sopra com cuidado. Mas tem crente que vê um pavio quase apagando e vai lá e apaga de vez. Temos afastado os filhos com cobranças que nem nós conseguimos cumprir. Sabe aquele bebê que tá aprendendo a andar? Você não grita com ele porque ele caiu. Você estende a mão e diz: vamos de novo, filho. Você consegue. Assim também são os novos convertidos. Eles estão aprendendo a andar na fé. E o nosso papel como igreja não é cobrar a perfeição, é andar junto. Em 1 Pedro 2:2, 1 Pedro 2:2, diz: como crianças recém-nascidas, desejam o leite puro da palavra para que por ele cresçam. Pedro não diz como adultos espirituais. Ele disse crianças. Quem cuida de crianças sabe, tem que repetir,
tem que ter paciência, tem que limpar a bagunça várias e várias vezes. Talvez você esteja me ouvindo agora e vê um desses filhos que se afastaram. Você entrou na igreja cheio de sede, mas foi ferido, foi julgado, cobrado por santidade, antes mesmo de ter aprendido a amar a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não te rejeita. A casa ainda é sua, a porta ainda está aberta. O Pai te espera com os braços abertos. Em Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele não te atrai com cobrança, foi com amor, com graça, com paciência. Nós temos que entender que o nível espiritual que nós estamos não vai ser o mesmo nível espiritual de várias outras pessoas que vão chegar ao nosso encontro pedindo ajuda. Muitas vezes vai ter pessoas que nós vamos chegar, que estão em níveis espirituais muito maiores que nós. Mas nós já sabemos o caminho que nós devemos trilhar para que a gente possa chegar naquele nível. Mas aqueles que estão chegando agora, como eu vejo que Deus ele tem trazido para mim muitas pessoas que têm 5, 6, 7 meses de convertido e não sabem o que fazer. Mas eles já querem estar todas as madrugadas. Eles já querem orar. Por que eu não falo para vocês quanto tempo eu faço de oração? Porque o nível que eu estou e aquilo que Deus ele pede para mim, ele não precisa pedir para você. Talvez as horas que eu tenha de oração, Deus não vá pedir para você. Talvez você tendo 10, 15 minutos de oração, Deus ele já te escuta, ele já te fortalece. Eu fico em casa com os meus filhos. Eu trabalho de casa. Então eu tenho minha vida totalmente trilhada em Cristo. Toda a minha vida é formada em Cristo. Meus estudos são para Cristo. Tudo está para Cristo. Então para mim é muito mais fácil do que uma pessoa que está tendo uma jornada totalmente fora do que eu. Que tem que trabalhar fora, que tem outro tipo de trabalho. Que não tem nada a ver com Cristo. E tem que ter aquele momento com o Pai. Nós temos que ver que nós somos diferentes. E Deus ele vai colocar para você uma orientação. Não que você não tem que fazer. Você vai fazer, mas você tem um tempo certo. Nós não temos que cobrar. Quantas pessoas eu estou vendo se desanimando por conta das cobranças? Quantas pessoas já vieram para mim e falaram: Jéssica, porque o que eu falei, o chamado dele é leve. Porque muitas pessoas chegam para mim e falam: Jéssica, tá pesado. Tá ruim, eu não tô aguentando. Eu gosto disso, eu gosto de libertação. Eu gosto, mas eu não tô aguentando, tá pesado. Gente, o chamado ele é leve. Cristo colocou o chamado para ser leve. Não digo que não vai ser difícil, mas vai ser leve. Vai ser uma coisa maravilhosa. Você vai gostar de fazer. Você vai querer fazer. Você vai ter vontade de fazer. E as pessoas elas estão fazendo simplesmente para mostrar para outras que estão fazendo. Não, eu tenho que fazer esse jejum aqui. Nunca fiz jejum, mas eu tenho que fazer esse jejum aqui porque tá todo mundo fazendo jejum. Porque eu tenho que mostrar que eu sou forte. E isso pode acabar te matando espiritualmente. Porque você não chegou, você não foi devagarzinho. Você entrou de uma vez. E pode ser que você não consiga mais fazer. E você vai se cobrar, porque você não está fazendo. E você vai se afastando de Cristo, sendo que você está fazendo cobranças de homem. O que Deus está falando para você fazer? Qual é o jejum que Deus está colocando para você fazer? Qual é a leitura da palavra que Deus está falando para você fazer? Qual estudo bíblico Deus ele te encaminhou? Quais livros Deus te encaminhou? Vocês não fazem isso. Vocês vão pelo aquilo que o homem faz. Aquilo que o homem ou aquelas pessoas que vocês, olham e veem Cristo nela. E vocês querem fazer a mesma coisa. Quantas pessoas me mandam mensagem aqui: Jéssica, eu quero que você me explique como que você faz o seu jejum. Eu posso explicar. Eu posso explicar como eu faço o meu jejum.
Mas eu pergunto pra você, você tá preparado pra fazer um jejum como eu faço? Porque eu comecei a fazer devagarzinho. Eu não comecei da noite pro dia. Pra chegar onde eu estou, que agora, né, eu tive que dar uma pausa por conta da gestação. Eu tava ainda fazendo jejum, mas aí eu tava passando muito mal, não pude parar. Então o Espírito Santo falou, para, eu queria continuar. Eu tava fazendo 16 horas. Eu falei, pai, pelo menos 16 horas. Mas agora eu não estou soltando os propósitos mesmo. E quando dá, eu consigo fazer uns jejum de 24 horas. Mas não parei de fazer 16 horas. Quero fazer todo dia de 16 horas. Mas aí eu falo pra você, tá, e antes da gestação, você ia conseguir? Eu fazer só de líquido. Meu marido já falou pra mim, nossa, Jéssica, como você é forte. Você conseguiu fazer. Eu falei, não consegui não, foi Deus que me sustentou. Porque é Deus que mandou fazer. Olha a diferença de que quando Deus manda você fazer algo e você é sustentado por Ele. É totalmente diferente de quando você quer fazer algo. Comecem a escutar a voz do Espírito Santo. Comece a escutar o que o Cristo quer de você. Para de colocar esse fardo pesado nas tuas costas. Para de você pegar e colocar o teu chamado como um peso. Não porque eu preciso fazer. Não porque eu tenho que fazer. Sendo que nem o começo você tem. Se nem aquele tantinho, não, nem 8 horas de jejum você fez. E você quer fazer 40 dias em líquido, como? Me diz, me explica. Sendo que nem 8 horas de jejum você faz. Eu vejo muitas pessoas que estão em Cristo e não conseguem fazer 16 horas de jejum. Gente, 16 horas é mamão com açúcar. Ah, Jéssica, mamão com açúcar pra você, que já tá há muito tempo fazendo. É verdade. E as outras pessoas que não começaram? Por isso que eu falo, começa devagar. É devagar, o chamado ele é leve. Você vai começando, como eu comecei? Eu comecei fazendo 23 horas, mas foi o próprio Espírito Santo que mandou. Por conta da libertação que eu precisava fazer. Então eu precisei fazer 23 horas. Mas eu me entreguei totalmente. Eu tinha aquele tempo para Deus. Eu ficava 24 horas em casa. Então para mim 23 horas foi fácil. Doeu muito na carne. Eu falei, meu Deus, por que eu fui inventar de fazer isso? Mas eu tinha meu momento, eu fazia todas as horários de portais de oração, eu orava. Mas você não tem que se igualar a mim, se Deus não tá te chamando. Eu tô vendo pessoas morrendo, pessoas deixando a Cristo, voltando pro mundo. Por quê? Não, porque você não pode escutar a música do mundo. Não, porque você não pode usar essa roupa. Não, porque você não pode estar do jeito que você tá. Tá, quanto tempo essa pessoa tá de convertida? Gente, se ela tem 1 ano, menos de 1 ano e meio, 2 anos, é nova na fé. É nova. Isso foi o tempo que eu levei de libertação. Eu não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que era a Trindade. Eu não sabia. Eu sabia que era um Deus, mas o que eu sabia que era a Trindade, eu não sabia. E aí, simplesmente, a gente quer que essas pessoas que têm menos de 1 ano já sigam o mesmo nível espiritual que nós. Tem pessoas que vão ser mais rápido? Tem pessoas que vão ser mais rápido. Foi 2 anos de libertação pra mim? Foi. Mas eu cresci em 6, 7 meses. Ou foi mais? Foi disso a 9 meses. E aí eu cresci espiritualmente, teve aquele boom. Mas o que eu tava fazendo? Eu estudava, era 24 horas, eu podia, era minha dedicação total, como hoje. Que eu posso chegar aqui pra vocês e falar, não, gente, eu vou me dedicar aqui 3 dias só para ler livros, só para mim ficar dentro de um quarto orando com Deus. Eu posso fazer isso. E você pode fazer isso? Você tem um marido que te ajuda espiritualmente? Que se você falar assim, olha, eu vou passar 3 dias de consagração, teu marido vai cuidar dos filhos, ele não vai ficar chateado se você não fizer comida, se você não fizer mais nada, se você só ficar orando. Gente, a vida é diferente. A tua realidade é diferente. E Deus, ele vai pedir coisas pra você diferente da tua realidade. E nós estamos cobrando demais das pessoas. Ou nós estamos se cobrando demais. E as pessoas estão desistindo da caminhada dela, do chamado dela, porque elas estão sentindo peso. E aí, quando elas falam assim, não, eu não tô preparada, eu não estou aguentando, tá muito pesado, as pessoas viram as costas, acham que a pessoa tá
tá largando a Deus. Não, ela não tá largando a Deus. É que a caminhada dela é um pouquinho mais devagar. Talvez o que você levou meses, ela vai levar 5 anos. E é Deus que convence, é o Espírito Santo que convence. Nós temos que colocar isso na nossa mente. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. Isso já está na palavra. Ele que ia descer, Jesus falou que ele iria vir para que nós pudéssemos saber que existia o pecado no mundo. É ele que vai convencer. E nós queremos ficar enfiando na cabeça do outro que não, você não pode fazer isso. Não, você não pode vestir isso aqui. Não, porque você não pode usar esse símbolo. Não, porque se você usar essa planta dentro de casa, você está chamando, você é um portal. Ah, porque você tem essas pedrinhas aqui, ó, isso aqui é da bruxaria. Gente, calma. O conhecimento que você tem, talvez o outro não tenha. Vai devagar, não somos nós que conversamos. Você pode falar? Ah, Jéssica é uma pessoa que tem 30 anos de igreja. Fala, olha, isso daqui eu aprendi em batalha espiritual, que isso aqui é um ponto de contato, isso aqui é um portal. Toma cuidado, tá? Simplesmente. É o que eu falo para os meus mentorados. Quem vai te convencer é o Espírito Santo, não sou eu estou te revelando aquilo que eu sei, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo. Quem vai te convencer que a música do mundo, as batidas do mundo, tá? Batidas das músicas do mundo, elas chamam, por isso que eu falo, tem gente que gosta de escutar música cristã com funk, música de cristã não sei do que. Gente, eu não vou escutar com essas batidas, não vou. Tem tipos de batidas, que é a batida, não é a letra, é a batida, a frequência. Nós somos feitos de frequência. Nós nos ligamos com Deus na frequência. E aí você vai e me pega e me mete uma frequência com uma letra de música de louvor e você acha que você está adorando a Cristo. Mas é a frequência, a batida. Então nós temos que tomar cuidado, mas não sou eu que vou convencer. Não sou eu que vou falar com um crente que gosta de ficar escutando batida de funk com música cristã e acredita que está escutando a música. Não, é louvor. Amém. Você quer escutar? É com você. Eu não vou fazer isso. Não somos nós que convencemos. E nós temos que fazer isso com aqueles pequeninos que estão chegando. Nós estamos sufocando e matando os pequeninos. Eu falo para eles, é devagar. É devagar. Vamos devagarzinho, calma. Você não consegue jejuar, agora faz propósito. Vamos fazer aí um propósito de 3 meses? Vamos aí fazer um propósito aí de 6 meses, vai aumentando até chegar a 1 ano. Vamos devagarzinho. Não precisa matar. Não, tem que fazer um propósito de 1 ano. Não, tu tem que fazer jejum de 40 dias. Sim, pós-libertação tem que fazer, mas aí você pode ponderar. Falar, não, ó, o Espírito Santo aqui, ó, te orienta a você fazer 1 vez, 2 vezes na semana. A pessoa nunca jejuou. Nós temos que ter este cuidado. Porque Cristo, ele chama todos aqueles que estão feridos. Eles não vão vir, gente. Não foi da noite pro dia que eu larguei tudo, que eu aceitava o homossexualismo, que eu aceitava as ideias do mundo, que eu achava que criança nascia... Como é que é o nome? Neutro, né, amor? Que eu vou falar pra tu? Gênero neutro. Eu acreditava que bebê era neutro. Gênero neutro. Bebê não nascia nem homem nem mulher. Olha isso, como Satanás é sujo. Eu acreditava nisso, gente. Depois que eu comecei a ler a palavra, que a palavra amar, a palavra, lembra que eu falei aqui pra vocês? Primeiro nós temos que amar a palavra. Quando eu passei a amar isso aqui, ó. A amar de todo o meu coração e falar assim, isso aqui é o meu manual de vida de verdade. Mas o meu manual de vida revelado com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas, ai, Jéssica, porque o contexto da palavra não é que a palavra mata. Tava falando da lei. Ó, vocês, pelo amor de Deus, não vem me perturbar minha paciência não, viu? O significado, a lei, isso aqui é lei. Tudo que tá aqui, que Deus ele fala que nós temos que fazer, é lei também. É lei. Não poder matar, amar um ao outro. Você tá amando um ao outro? Você não tá. Porque muitas vezes a gente, sem querer, a gente fala que tem ranço de outra pessoa. Eu já falei isso e o Espírito Santo desceu e falou que ranço que você tem? Tem uma vergonha que tu não é do mundo.
Porque é assim que o Espírito Santo fala comigo. Se o Espírito Santo fala com você de outra forma, comigo ele fala brigando mesmo. E eu fiquei morrendo de vergonha, pedi perdão e falei, pai, acabou esse negócio de ranço pro meu lado. Não tem mais ranço. Mas quantas vezes a gente fala que tem ranço de outra pessoa? Quantas? Nós não levamos a palavra tão a sério. Isso aqui é lei. Isso aqui é lei. Para nós que somos cristãos. Isso aqui é lei. Mas revelado na palavra de Deus. Porque Deus revela para mim mais em batalha espiritual, isso aqui, do que como para outras pessoas. Eu vejo a diferença através do meu esposo. O meu esposo, ele tem revelações diferentes, totalmente diferentes da palavra do que eu tenho. E você quer julgar? Não, porque não é isso. Porque não é isso que Deus está falando, não. Mas o Espírito Santo te revelou diferente. O Espírito Santo revelou para você totalmente diferente. Nós estamos matando nossos irmãos. Você quer trazer o seu irmão para ele ser como você e ter o nível espiritual que você tenha? Quer, amém, glória a Deus, eu também sou assim por mim. Se eu pudesse, vocês tudo estavam no mesmo nível que eu. Ou maior, em nome de Jesus. Porque nós precisamos, olha a guerra espiritual que tá. Olha como é que tá ainda, principalmente esse mês de Tammuz. O negócio tá pegando fogo no mundo espiritual. Todo dia é guerra. Nós precisamos estar. Só que nós estamos matando aqueles que estão chegando. Aqueles que estão começando a entender. Porque a gente quer enfiar na cabeça deles tudo aquilo que a gente acredita que é certo. Só que nós não temos que fazer aquilo que nós acreditamos que é certo. Nós ensinamos, nós mostramos a verdade, porque a verdade libertará. Mas quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence. Então que nós possamos ter isso no nosso coração. E que nós possamos ter cuidado com os novos convertidos, aqueles que estão chegando. Porque Deus, assim como eu falei para você em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele não atrai com cobrança, ele atrai com amor, ele atrai com graça, ele atrai com paciência. Deus tem paciência. Se você quer se livrar do teu pecado, se você quer realmente ser limpo, lavado, o seu caráter transformado, é devagar, não é da noite pro dia. Você foi assim. E por que você quer que o outro chegue amanhã e em 5 meses ele seja transformado? Que ele largue tudo aquilo que ele cresceu acreditando. Por quê? Nós temos que tomar cuidado. E a nós, igreja, que tipo de corpo estamos sendo? Será que somos como o fariseu que aponta, ou como Jesus que estende a mão? Em Gálatas 6:2 fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Assim cumprirei a lei de Cristo. Carregar carga um do outro é diferente de jogar mais carga em cima dele. É caminhar junto. É dizer, você vai cair? Eu te ajudo a levantar. Se você é novo na fé, está cansado, ferido, até com vergonha de voltar, deixa eu te dizer, o chamado de Jesus é leve. O amor dele não depende da sua performance. Ele quer o seu coração, não a sua perfeição. Porque nós não somos perfeitos. E se você é maduro na fé, hoje o Espírito está te chamando para reaprender a amar, a acolher, a não afastar o que o Senhor trouxe com tanto amor. Amém? Então, eu vou fazer uma oraçãozinha aqui e eu já vou finalizar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Senhor, nos perdoe por cada vez que ferimos alguém com nossas cobranças. Nos ensina a ser uma igreja que ama, que cuida, que acolhe. Aqueles que estão fracos, que sejam renovados agora. Que o peso caia por terra e que a leveza do teu chamado os envolva. Pai, que eles possam retornar ao caminho que você colocou eles, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, conhecimento, Pai,
para que lidar com essas pessoas, mas que a gente saiba diferenciar aqueles, Senhor, que desejam estar realmente em Ti, ou aqueles que estão brincando, Senhor, de estar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nos orienta, nos guia, Pai, nos guarde, nos cubra com o Teu manto, Senhor. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Gente, é totalmente diferente, tá? A gente ter este cuidado com os novos e ter aqueles que ficam brincando, que tem um pé no... Aquele crente Raimundo que chamam, né? Um pé no mundo e um pé em Cristo. É totalmente diferente, tá? Porque tem muitas pessoas amando os Raimundos e largando aqueles que realmente querem estar em Cristo. Mas cobramos demais daqueles que querem estar e cobramos de menos daquele crente Raimundo. Não vamos cobrar muito não. Porque ele não consegue, ele fala que ele não consegue. Então que a gente tenha conhecimento. O que eu tô trazendo aqui hoje é sobre essas pessoas. Porque eu fiquei muito chateada com muitas mensagens, não foi só de uma, mas foi de várias pessoas que estão sentindo esse peso por conta do chamado. Porque eles querem fazer tudo que uma pessoa que já está há anos posicionada quer fazer. E aí, por conta deles pararem, eles falam, não, isso aqui tá muito pesado, isso aqui não tá bom pra mim, eu não quero falar disso agora, eu não tô preparado pra falar de libertação. Eu não tô preparado pra fazer libertação. Eu não tô preparado pra falar da palavra, eu nem sei da palavra. E a pessoa tá enfiando goela abaixo. E tá deixando essa pessoa... pega um pouquinho de água pra mim, por favor. E tá deixando essa pessoa simplesmente de lado. Amém? Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, a gente ainda tem alguns minutinhos. Essa era a palavra de hoje. Eu espero que Deus tenha tocado no coração de vocês. Eu espero que vocês, se tem alguém nessa mesma caminhada com vocês, que querem seguir esse mesmo passo, ensina. Se ela não conseguir, calma, vai devagar. Dá uma pausa, vai devagarzinho. Tá bom? Vou colocar uma perguntinha aqui. E agora? Obrigada. Gente, será que é essa perguntinha aqui? Apareceu várias perguntas aqui, gente. Agora que eu não sei se é verdade, se é daqui ou não. Se foi de outra live, será que é de outra live, gente? Eu acho que é de agora mesmo. Ó, Stephanie colocou aqui, pastora, quem está voltando para Cristo é considerado como criança na fé? Stephanie, sim. É considerada como uma criança na fé. Porque ela está reaprendendo a caminhar. Ela está reaprendendo ali a ter aquela rotina de oração, jejum, palavra. Ela tá tendo voltando devagarzinho. Então, uma pessoa que retornou, igual, eu agora tô com pausa. Eu vou fazer agora o jejum de Daniel. Eu queria fazer o jejum de 40 dias, mas o Espírito Santo não me permitiu. Por conta do neném, então eu vou ter que fazer o jejum de 21 dias. Eu vou fazer o jejum de Daniel. Você acha que quando eu retornar, quando o neném nascer, acontecer tudo o que aconteceu, você acha que eu vou voltar que nem eu tava no jejum de 50 dias de líquido que eu fiz? Eu não vou voltar da mesma forma, eu vou ter que voltar tudo de novo, vou ter que começar às 16 horas de novo, depois aí aumenta mais um pouquinho para 18, 20 horas, aí depois 23 horas, depois eu vou pro líquido, aí é 3 dias de líquido, aí depois eu vou para 7 dias, 14 dias, é devagar. Uma pessoa não é assim, não começa do nada, é devagarzinho, é um processo. Eu vou devagarzinho, porque nós também somos templos do Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado com o corpo. Amém? Gel, é verdade que você colocou aqui, né? Temos que ser sensíveis aos novos convertidos. Nós temos que tomar cuidado, ver da onde é a crença dele, o que ele acreditava. Ele veio de um berço cristão?
Ele tem religiosidade. Gente, tem gente que tem religiosidade. Até entender que tudo isso é verdade, eles acreditam que tudo é palavra. Tudo é palavra, tá certo. Mas tem muitas coisas que a gente vive com o Espírito Santo que vai ter referência na palavra. Mas eles querem literalmente a palavra. Mas não a referência, algo parecido, entende? Então é bem... Meu gatinho tá brincando aqui com a bolinha dele. Então é bem complicado. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Realmente ser sensíveis a quem tá chegando agora em Cristo, amém? Temos que ter esse cuidado, não ignorar, não. A pessoa falou, não, gente, eu vou mais devagar, eu vou continuar lendo a palavra, mas eu não vou deixar meus hábitos. Eu gosto ainda de sair, eu gosto ainda de ir no shopping, etc. Né? Eu tô botando shopping, mas exemplo, festa, à noite. Deixa, é o Espírito Santo que vai convencer. Uma hora essa pessoa vai ser pega lá e ela vai falar, o que eu tô fazendo aqui? Nós temos que parar de ficar colocando temor dentro. Sabe o que é engraçado? O que eu venho percebendo? Eu percebi que antigamente, como eu não sou de berço cristão, eu tive que estudar como que era antigamente as igrejas, como que estão as igrejas de hoje, eu já estou sabendo porque eu estou vivendo isso. Mas sabe o que eu tenho percebido? As igrejas de antigamente, qualquer coisa, a pessoa era cancelada da igreja. Não sei como se fala, mas pra mim é um cancelamento. Cancela a pessoa da igreja. Põe a pessoa no banco. Qualquer coisa. Antigamente, qualquer coisa. A mulher, teve uma mulher aí que usou um sapato dourado. Não sei se vocês ficaram sabendo desse caso no Brasil. Uma mulher usou o sapato dourado na igreja e ela foi, né, fizeram uma reunião, os pastores, os líderes, e tiraram ela da igreja por causa do sapato. Antigamente, qualquer coisa. Se eu usasse brinco, né? Tem aquelas leis, você tem que fazer, né? Se você tá numa igreja que eles falam que as mulheres não podem usar calça, você aceitou estar nessa igreja. Você aceitou ser membro dessa igreja. Então você tem que obedecer aquilo que o anjo da igreja tá falando pra fazer. Então, se é a lei daquela igreja, você vai ter que obedecer. É doutrina de homem? É doutrina de homem, mas você escolheu estar nessa igreja. Então você vai ter que obedecer. Aí, uma mulher dormiu de calça, parece. E aí ela foi também excluída. Isso antigamente, qualquer coisa era excluído da igreja. Antigamente, qualquer coisa, se era abandonado, era excluído. Hoje, o que está acontecendo nos dias de hoje? Hoje a gente está num tempo, eu falei isso até na minha outra live. Hoje nós estamos num tempo de liberal, né? Hoje a gente não... Eu agora esqueci o nome, mas hoje a gente não pode simplesmente falar nada. Tu não pode olhar para uma criança que o pai tá fazendo, né? Botando hormônio na criança, porque agora os pais estão tudo doido. E aí bota o hormônio na criança porque a criança falou que ela nasceu menina e ela é um menino. Aí o pai tá metendo hormônio na criança e você fala assim, mas gente, isso não pode. Se você falar isso, não, você é homofóbico. Aí você não pode dizer isso. Você não pode dizer que é errado um menino brincar de boneca, é errado. Você não pode. Você tá sendo homofóbico. Então, hoje a gente tá tipo assim, não pode falar que é errado. A pessoa quer buscar, a pessoa tá vestindo uma roupa toda colorida. E você falar, não, ó, você não tá certo essa forma que você tá usando, você não pode. Hoje a gente não pode corrigir, hoje tá aquele negócio de que a pessoa faz o que quer, vem como quiser, e aí a gente não pode falar. Isso no mundo, eu estou falando no mundo. Nós não podemos falar, a gente tem que ficar quieto. Aí a igreja tá se igualando. Porque hoje na igreja, quantos pastores estão passando a mão? Isso, intolerância, tem intolerância às ideologias. Então, essa intolerância, você não pode porque você é intolerante. Não, porque você tem tolerância religiosa. Porque as religiões afrodescendentes, você sabe que tudo faz coisa ruim, tudo uma magia negra. Não faz não. É intolerância religiosa. Faz tudo magia negra. Vai falar que não. Vem mentir pra mim. E aí você não pode falar. Você não pode falar da religião do outro. Podem falar da nossa, mas a gente não pode falar dos outros. Então tá essa palhaçada. Aí dentro da igreja tá acontecendo essa mesma palhaçada. Não, porque o irmão pecou. Não, porque tem que ajudar o irmão. Tá, quantos anos o irmão tem de igreja? Aí tu vai ver o irmão tem 30 anos de igreja.
E tava saindo com a menina novinha da igreja e a mulher, igual teve uma mulher aí que falou, meu marido, você tá saindo com meu marido, mas ele é meu marido. Gente, o que tá acontecendo com a igreja? O que tá acontecendo com a igreja? Antigamente era muito e hoje tá totalmente liberado. Hoje você faz o que você quiser. Ah, não, pastor que é maçom pode. Não, tem nada a ver. Fala de Cristo lá. Olha só, tá tudo tão liberado. A igreja, ela vive um extremo. Ou ela é de mais ou ela é de menos. E não é isso que a Bíblia diz. Nós temos que começar a ter cuidado com a palavra. O bem é bem, o mal é mal. Eu já falei isso. Então eu venho percebendo isso. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ou tá liberado demais, ou tem igrejas poucas, né? Raras hoje em dia. Que é muito. Se você não usa uma saia, você é excluído da igreja. Então, ou você tem igreja que não exclui por nada. Gente, tá em pecado. Que nem já vi igrejas que aí tem irmão que só sai dentro da igreja pra procurar namorada. Fica namorando um monte de irmã na igreja. Tira esse cabra de dentro da igreja. O que esse irmão tá fazendo dentro da igreja? Espírito de pombagira. Tá com Lilith dentro desse cão. Tira, não quer libertação? Tá fazendo o que dentro da igreja? Pra arrumar as meninas que são virgem? Pra pegar, fazer isso com elas e depois arrumar outras? Já vi isso. Sabe, é uma tolerância. Tá muito bagunçado, tá muito bagunçado. Nós precisamos ler mais da palavra. Amém? Nós precisamos ter mais cuidado. Nós precisamos ter essa coerência. A Bíblia não... Quase que eu saio daqui. Deixa eu ver aqui que mais perguntas vocês fizeram aqui. Gente, eu vou fazer uma live de sonhos. E aí vocês falam dos sonhos, tá? Tem bastante... Gente, vocês que estão tendo sonhos, você que quer perguntar dos sonhos, vai pra mentoria dos sonhos. Eu vou fazer uma mentoria dia 15 agora. Sonhos proféticos. Eu vou ensinar vocês como identificar os sonhos que vocês têm. Se o sonho vem da carne, se o sonho vem do Espírito Santo, ou se o sonho vem de Satanás. Você vai entender como que é o teu sonho, o que significa aquele sonho. Ah, por que você sonha muito com isso? Ah, porque você sonha muito com aquilo. Então, você que quer aprender sobre sonhos, vem para a mentoria. Amém? Eu creio que você vai sair um José do Egito em nome de Jesus. Olha que legal essa pergunta aqui, ó. Shalom, excesso de cargo na igreja, querer desistir de alguns trabalhos, abre legalidade? Não abre legalidade nenhuma. Porque significa que se você tá com excesso de cargo, isso daí, sabe o que é? É Satanás. Assim como o faraó fazia com o povo do Egito, o povo não ia adorar a Deus. O que ele fez? Ele começou a aumentar o cargo de trabalho. E aí a pessoa, em vez de adorar a Deus, né, que eles tinham que ir, que é quando eles iam ser libertos, eles não pensavam porque eles estavam com muito trabalho. Então, gente, excesso de trabalho, excesso de cargo, você tá fazendo, sabe o que você tá fazendo? Você tá trabalhando para Deus, mas você não é um filho de Deus. Você é um servo e não um filho. Porque o filho, quando ele vem para Cristo, ele conhece o Pai, ele fala com o Pai, ele está na presença constante do Pai. E aí você toca excesso de trabalho na igreja, fica só trabalho. Você não tem nem tempo de ter. Aí você simplesmente, Deus é seu patrão. Você está trabalhando para Deus, mas conhecer o patrão mesmo, ser filho, você não é. Entrar com o patrão e sentar na mesa com o patrão para tomar café, você nunca vai tomar, porque você não conhece. Então, gente, não é pecado. Isso daí quem colocou foi o homem sobre você ou você mesmo. Cobranças, o que eu falei? Daqui, cobranças, essas cobranças que você fica se cobrando. Eu quero mais, eu tenho que fazer mais para Deus. Ei, o que Deus te pediu? Às vezes você não tá fazendo nem o que Deus te pediu, você fica, eu quero fazer mais. Ah, não, eu tenho que servir. Ah, eu tenho que ser da intercessão, eu tenho que ser de libertação, eu tenho que ser do arrumar o púlpito, tenho que ir lá limpar a igreja. Tá, foi Deus que te pediu isso? E não foi Deus que te pediu. O que você tá fazendo aí? Cuidando das crianças? O que você tá fazendo? Tudo isso. Gente, vocês precisam começar a escutar a voz de Deus. Escuta a voz dele.
o cargo dele é leve. Gente, eu amo fazer libertação. Eu amo ensinar sobre o Espírito Santo, que esses são os meus chamados. Falar sobre o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo e sobre libertação, principalmente na base do ocultismo. Simplesmente esse é o meu chamado. E eu amo estudar sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Não é peso nenhum pra mim. Nenhum pra mim. Então a gente tem que começar a ter cuidado. Amém? Então pode largar, minha irmã, se você ainda estiver aí. Porque isso daí, se tá pesado, não vem de Deus. Amém? Então, gente, era isso. Alguém tem mais alguma perguntinha? Vânia, tu é desobediente a quem? Me explica. Se não tá no teu coração, é porque Deus não quer isso pra você. Gente, Satanás, ele vai tentar te tirar do teu chamado. Satanás, ele vai... Você foi chamado pra libertar... Eu vou falar de libertação, gente, porque eu sou libertadora. Então vai ser libertação mesmo. Você é libertadora. Deus te chamou pra libertação. E aí te chamam pra ir pro ministério infantil, que você vai ficar trancada lá. Você não vai poder falar sobre libertação. E aí você sim vai estar negando aquilo que Deus colocou sobre você. Então, se no teu coração não tá bom, se no teu coração não tá legal, não te deu paz, gente, não te trouxe paz, não é de Deus. Não é de Deus. Então, você tá certa. Você vai ficar servindo ao homem. Aquilo que eu falei, você vai ficar servindo a Deus como seu patrão e não como seu pai? Porque eu sirvo ao meu pai. Eu não sou escrava, eu sou filha. Eu sou filha, eu posso chegar no meu pai e falar: pai, não tô a fim de fazer isso não, pai. Pai, ó, o que você tem pra mim hoje? Qual os teus planos pra mim, pai? Eu tenho total liberdade pra falar assim, porque ele é meu pai. Eu tenho sim que obedecer, eu tenho sim carinho pelo meu pai. Celestial, estou falando, nosso pai. Eu tenho total obediência a ele. Se ele mandar eu ajoelhar, eu joelho, deito, vou obedecer. Mas eu tenho sim como conversar com meu pai, porque eu sou filha. Eu não sou só serva. Servo fica calado. O patrão tá falando, o patrão tá brigando e o servo, ó, caladinho, guardando, às vezes com rancor do patrão, porque o patrão não tá vendo o que ele tá fazendo. Eu não tenho isso com meu pai. Meu pai, ele vê o que eu estou fazendo. Meu pai me elogia quando eu estou correta. Meu pai briga quando eu estou errada. Então, esse é pai. A gente tem que ser filho. A gente tem que pegar essa autoridade de filho, que eu vejo que muitos estão perdendo. Adena, isso é discernimento de espírito, tá? Deus, ele também me alerta sobre igrejas e pastores. Isso é discernimento de espírito. Aflora teu discernimento. E como você aflora? Jejum e palavra. Quanto mais você lê isso aqui e mais se aprofundar na palavra, e eu gosto muito de me aprofundar agora no hebraico, porque a Bíblia hebraica, né, ela fala exatamente como que é o significado das coisas. Andressa, se você não tá conseguindo congregar, você tem que orar para Deus e para Deus te mostrar qual é o lugar que você tem que congregar. Eu congrego, eu e o Jonathan, nós congregamos na Global Fire. É lá que nós nos sentimos bem, é lá que nós sentimos que nós estamos em casa. E Deus, ele vai te levar também a um local que você vai se sentir em casa. Então, nós estamos há 2 anos já na Global Fire. Eu acho que vai fazer mais de 2 anos já. Tem uns 2 anos e pouco, ou vai fazer 2 anos. Acho que vai fazer 2 anos, se eu não me engano. E nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos muito bem, muito acolhidos. Nós nos sentimos bem. Então, você tem que se sentir bem no local que você tá. Eu não tenho eu e o Jonathan não temos nenhuma, assim, nada a dizer em obedecer
Tudo aquilo que tá colocado lá que nós temos que fazer, nós fazemos com orgulho, com o coração leve, porque nós nos sentimos bem, mesmo que nós não concordamos, nós seguimos. Porque a visão é a mesma, a gente acredita na visão dos nossos apóstolos, que é da apóstola Larissa Argolo e do Júnior Konoda. Então nós acreditamos na visão deles. Então mesmo que às vezes a gente não vê a mesma coisa que eles, porque Deus entregou para eles essa visão, a gente vai com tudo. E graças a Deus até hoje não deu nada convergente. Nunca, graças a Deus, a gente nunca teve nenhuma. Mas mesmo se tiver, mesmo que eles falem, ó, esse aqui a gente não acredita, a gente vai com tudo, porque a gente se sente bem. Márcio, na verdade não é vida de oração, tá? Muita gente ora. O que falta é comunhão. O povo acha que oração é comunhão e não é. Porque o que o povo faz na oração? Ora, tá ali, ora, fala tudo que tem pra falar, tudo junto. Ah, pede pra eu curar, pede pela família, pede por ele mesmo, pede tudo pra Deus, tudo junto ali. E depois vai embora. E isso não é comunhão. Comunhão é quando você tem aquele momento seu, você e Deus, de adoração. E você fica em silêncio escutando. Porque aí sim é uma conversa e não um monólogo. Muitas vezes faz monólogo com Deus. Só fala e fica, ai, Deus não me responde. Ai, Deus não fala comigo. Ai, Deus, ele fala com todo mundo, mas não fala comigo. Aí Deus, ele fala através de outros irmãos. Por quê? Você não escuta. Porque você vai embora. Então, assim, por isso que eu falo, tenha o seu momento de comunhão com Deus. É totalmente diferente do momento de oração. Meu momento de comunhão é totalmente separado do meu momento de oração. Orar, eu oro o dia inteiro, eu oro o tempo todo em espírito e em verdade. Enquanto eu tô aqui, eu tô orando em espírito dentro do meu corpo, eu tô orando aqui em línguas. Isso já é automático, isso já ficou. Eu já consegui colocar isso na minha consciência. Mas eu tô em oração. Isso pra mim é comunhão? Não é comunhão. Pra mim isso aqui não é escutar a voz de Deus aqui, tá? Deus tá falando aqui enquanto eu tô falando com vocês. Mas pra mim isso não é comunhão. Comunhão é quando eu e ele estamos conversando, ó. Face a face. Eu pego, eu falo, ele responde. É o que eu falei pra vocês. Eu chego nele e falo, pai, olha, isso aqui eu não tô contando, isso aqui eu não gostei muito. Ó, por que você tá querendo que eu aprenda isso? Pai, qual é o direcionamento? É isso aqui, gente. Vocês têm que ter isso com Deus. Não tem igreja ainda, Iana. Não tem igreja ainda, tá sendo feito agora a central da Global. Da Mari, shalom, meu amor, que saudade. Quantas pessoas a gente vê que tem 24 horas de oração e não tem comunhão com Deus? Tem muitos, viu? Gente, eu não vou falar de sonhos, tá? Então, gente, era isso. Agora eu vou fazer almoço. Tá na hora de almoçar. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada a todos que estavam aqui. Eu vou ver se nessa quinta eu faço uma... Na quinta, vou ver se na quinta ou no outro dia eu faço uma live sobre os sonhos, tá? Eu faço uma live sobre os sonhos e aí eu respondo os sonhos de vocês. O que vocês acham? Vamos lá na mesa, escreve lá na mesa que dia que a gente pode fazer. Porque eu tenho que terminar os dos dons. Se vocês quiserem, eu começo um pouquinho falando dos sonhos e depois a gente vai pros dons, tá? Na quinta, senão a gente faz outro dia, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um ótimo domingo. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Que tenham alimentado a palavra de hoje vocês. Que vocês sejam, alimentados a semana inteira. Em nome de Jesus. Não se esqueçam de ter comunhão com o Pai, tá? Amo todos vocês. Um beijo e até a próxima.